Galera, vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil. Vou dar um ênfase aí do jogo do Cruzeiro ontem, que foi o jogo que eu estive mais perto de assistir. Mas vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil, dos resultados. Mas antes, se puder se inscrever no canal, deixar o like, ajuda demais o nosso trabalho, tá bom? Vambora, vou pegar os jogos de terça-feira. Retrô 1, Fortaleza 1. Fortaleza tendo dificuldades, já não é de hoje, que não tá jogando tão bem. Já tendo dificuldades. Internacional 1, Maracanã 0. Teve 2 gols anulados. O Inter foi superior. Mas ainda assim só saiu com 1 a 0. Vai jogar fora de casa contra o Maracanã, né, do Ceará. Maringá 2, Galo 2. Já falei desse jogo aqui também, tudo aberto. Jogos, todos os resultados muito apertados. Fluminense 1, Aparecidense 0. Vai jogar fora de casa contra o Aparecidense só com placar de 1 a 0. São Paulo virou pra cima do Náutico em casa. Vai decidir lá nos aflitos. Todos jogos complicados. Os times da primeira divisão são superiores. Mas jogos apertados, menos do Botafogo, que o Botafogo fez 4 a 0 no Capital, sobrou e já passou para a próxima fase. Palmeiras ganhou do Ceará no Ceará por 1 a 0 e vários desses times da primeira divisão, quase todos poupados jogadores, tá? Quase a maioria dos times jogando com time alternativo. Novo Horizontino 0, Corinthians 1, uma baita vitória na estreia do Dorival. CSA 3, Grêmio 2, o que tá acontecendo com o Grêmio, hein, rapaziada? Brusque 0, Atlético Paranaense 0, Operário 1, Vasco 1, Santos 1, CRB 1, esses jogos todos abertos. Criciúma 1, Bragantino 0, a única derrota do time da Série A além do Ceará. Botafogo da Paraíba 0, Flamengo 1 e Cruzeiro 2, Vila Nova 0. Cara, falando desse jogo do Cruzeiro, apesar de toda essa treta do Dudu, né, o Cruzeiro conseguiu arrumar, parece que o Leonardo Jardim vai conseguindo arrumar ainda mais o time. Ele foi de Cássio, William, Fabrício Bruno, Vilauba, Kaique, Romero, Eduardo, Christian, Gabriel, Marquinhos e Caio Jorge. E é um 4-4-2, né? Gabriel e Caio Jorge praticamente, principalmente na marcação. E é um Cruzeiro muito mais arrumado. É um Cruzeiro que ele começa a ter uma ideia de jogo. Os jogadores começam a entender o que o Leonardo Jardim quer pro Cruzeiro. Os jogadores começam a entender melhor esse plano do jogo, defensivo e ofensivo. Ontem o Cruzeiro ganhou tranquilo, 2 a 0 com 2 golaços do Caio Jorge, gente. 2 golaços do Caio Jorge, gol de camisa 9, gol de quem sabe fazer gol, gol de quem tá confiante e gol de quem quer resolver e jogar, né? Aquele cara tá com vontade, com sede. Caio Jorge tá assim, tá jogando muito e o Cruzeiro tem jogado bem. Melhorado, vamos dizer assim, né? Melhorou seu futebol, apesar de sofrer na Sul-Americana. Na Copa do Brasil foi bem, no Brasileirão tem jogado melhor. Ele tá jogando um 4-4-2, 2 linhas de 4, Gabigol e Caio Jorge marcando. Ele jogou ontem com o Romero de segundo, com o Eduardo de segundo volante, e foi muito bem o Eduardo de segundo volante, porque o Eduardo tem bom passe. Eu acho que ele não é aquele meia genial, mas ele tem bom passe. E ele conseguiu ajudar muito, principalmente na saída de bola desse Cruzeiro. É uma alternativa interessante, não é um marcador nato, mas é um cara que tem uma qualidade, principalmente no passe, e é um cara que vai ajudar a melhorar a saída de bola. Com esse esquema, os laterais, o William e o Kaique, eles precisam passar mais, né? E o William tem um bom cruzamento, tem um bom passe, então o Cruzeiro consegue ganhar e dar amplitude pelo William, o que é legal também. E no meio de campo, o Romero dá sustentação defensiva e o Christian, porque o Christian, ele é um cara que ele vai em linha de fundo, mas ele não é um cara muito habilidoso, só que ele é um cara muito físico, e ele balanceia esse time pelo lado direito, porque ele faz essa dobra na marcação. E no lado esquerdo, o Marquinhos fecha mais junto com o Kaique e Vilauba. E o time começa a ter uma identidade defensiva fácil, né? O Cruzeiro começa a ter 2 linhas de 4 bem definidas. Caio Jorge e Gabigol dando esse primeiro combate e chegando nos volantes, chegando nos zagueiros quando precisa. Mas o Leonardo Jardim, pra mim, o que acontece agora nessas 2 linhas de 4, quando tem jogador entre elas, aqui o passe veio entre essa linha, o zagueiro ou o lateral ou, né, a linha de defesa, um dos 4 salta para dar o bote, para diminuir o espaço, para o cara não poder ter velocidade, para pensar menos e matar a jogada, roubar a bola, conseguir essa recuperação rápida. E no ataque, o Cruzeiro recupera a bola e sai em velocidade. O segundo gol foi claro isso. Foi o Romero que recuperou a bola, eu acho. O William recupera a bola, dando o Romero lança pro Caio Jorge de velocidade, dribla 2 jogadores e faz um golaço. E no segundo, um belo passe do Gabigol com uma genialidade do Caio Jorge, uma frieza, né? Fingiu que ia bater, corta e faz um golaço. E pra mim, o que mais
tem chamado a atenção é que ontem o Gabigol foi muito bem, foi o Gabi Passe, né, que a gente fica brincando, dando bons passes, dando assistência, até mereceu o gol. O Cruzeiro tem volume, tem chegado, tem começado a incomodar os adversários e começa a ter um poderio ofensivo melhor do que ia tendo nos últimos jogos. E o Caio Jorge está desencantando, o Caio Jorge está fazendo os gols. O Cruzeiro vai ter um jogo dificílimo nesse final de semana contra o Flamengo. Gabigol contra esse time, mas para mim o que mostra desse jogo é que o Gabigol, gente, o Gabigol está bem, está feliz, o Gabigol está sendo humilde, né? Entendendo o momento, que o momento dele não é bom, entendendo que ele precisa melhorar. O Leonardo Jardim conversa bastante com o Gabigol e eu não consigo ver o Gabigol infeliz. O Gabigol começa a melhorar seu futebol, começa a ter mais oportunidade e pode sim voltar a ser aquele Gabigol que a gente conhece, mas eu acho que tá mais para aquele Gabigol de 2022, onde ele jogava com o Pedro, né? Que pode ser Gabigol, Caio Jorge, tocando mais a bola, aparecendo um finalizador nato, mas um cara também muito inteligente, que posiciona muito bem. O posicionamento e a finalização são as principais características do Gabigol, né? Lógico. E fora que ele tem um bom passe, ele tem uma boa visão. E o Leonardo Jardim tem conseguido manter ele bem no grupo, tem conseguido não criar um clima ruim com ele no grupo, conseguindo deixar ele motivado. E claramente o Gabigol tá sendo mais humilde, entendeu que precisava melhorar, entendeu que precisava resolver algumas coisas, falou que tá muito feliz e que tá feliz também que vai encontrar o seu ex-clube no final de semana. Eu acho que esse casamento ainda pode dar certo, o Cruzeiro pode recuperar o Gabigol, ainda mais que ele está entendendo o lugar dele no time, ele está entendendo como ele pode ajudar nesse sistema do Léo Jardim. Eu acho que isso é o principal, né? Quando o cara tá pensando no coletivo e não só no individual, não só em fazer gols, lembrando, ele ainda é o artilheiro do Cruzeiro no ano, tá? Quando ele não tá pensando só no individual, mas também no coletivo, cara, isso ajuda demais o ambiente e o time do Cruzeiro. E o Leonardo Jardim consegue botar isso em prática com o Gabigol. Caio Jorge não tem o que dizer, faro de gol. E pra mim o grande destaque desse time do Cruzeiro é o Christian. O Christian, pouco se fala nele, mas é o cara que mais equilibra o time, é o cara que faz esse balanço defensivo e ofensivo, aparece bem no ataque, faz gols importantes, mas também marca muito, é motorzinho, é muito forte fisicamente e não é tão habilidoso, mas tem bom passe, tem boa presença e tem bom físico, é um cara mais completo, mas passa muito despercebido e eu acho que ele ajuda demais esse time, principalmente defensivamente. O Léo Jardim tá apostando muito no Marquinhos e é legal também falar do Matheus Pereira, que as ações defensivas do Matheus Pereira devem ter dobrado, tá? Tá marcando, está criando, mas rouba a bola e sai com ela pro jogo. É um outro Matheus Pereira também de ideias, tá? Parece que é o Matheus Pereira que tá correndo mais, que quer participar mais do jogo. Eu acho que o Léo Jardim conseguindo fazer esses caras remar para ele, correr para ele, cara, aí podemos ter um Cruzeiro muito mais perigoso na temporada e um Cruzeiro que pode almejar, quem sabe, brigar na parte de cima da tabela. Igual já está. Mas manter isso, né? Porque agora uma vitória e uma derrota, elas fazem você subir e descer muito rápido no brasileiro, né? Mas eu acho que o Léo Jardim tá conseguindo levar esses medalhões e conseguindo fazer eles terem vontade de jogar futebol, fazer eles terem disciplina para querer jogar futebol e correrem por ele. Então vamos ver. Mas baita partida do Cruzeiro ontem contra o Vila Nova, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, é nóis.